Chegamos na aula do ciclo circadiano para a medicina chinesa. E é muito importante a gente aprender esse ciclo circadiano, porque ele nos dá muitos indícios. A gente vai aprender os horários dos órgãos. Para que serve a gente saber disso? Primeiro, para a gente começar a regular o nosso bem-estar e fazer determinadas coisas em determinados horários vai ajudar a gente a ativar ainda mais essa vida sem dor, mas sobretudo também, por exemplo, se você acorda sempre no mesmo horário, se você sempre em determinado horário vem uma dor não sei na onde, isso é um indício. E agora a gente vai entender que indício é esse. A medicina chinesa diz que a cada 2 horas tem um órgão, ok? Um órgão ou uma víscera que está em máxima de energia. Naquele horário ali, a energia está concentrada naquele meridiano, naquele órgão ali. Então, por exemplo, aqui, ó, das 11 às 13, a gente tem o coração. O coração, das 11 às 13, está em alta de energia. Depois, a gente vem com a segunda informação, que é o lado oposto do meridiano em questão, é aquele com menos ação. O que significa isso? Se das 11 às 13 eu tenho o coração em alta de energia, o lado oposto é aqui, ó, onde a gente tem vesícula biliar. Então, das 23 a 1, a gente vai ter a vesícula biliar em máxima de energia, mas se como é o contra-horário do coração, ele vai estar em baixa de energia. Então, das 23 a 1 é o horário em que o meridiano do coração, o órgão do coração está com menos energia. E assim para todos os órgãos, tá? Das 11 às 13 eu vou ter o coração, das 13 a 1 eu vou ter o intestino, às 15, desculpa, eu vou ter o intestino delgado, das 15 às 17 eu vou ter a bexiga, das 17 às 19 eu vou ter o rim, das 19 às 21 o pericárdio, das 21 às 23, o triplo aquecedor, que não são órgãos, tá? Para a medicina chinesa, esses são meridianos e têm algumas funções no nosso corpo. A gente não vai aprofundar isso agora, mas é ligado ao elemento fogo. Das 23 a 1, a gente tem vesícula biliar. Da 1 às 3, a gente tem fígado. Das 3 às 5, a gente tem o pulmão. E das 5 às 7, a gente tem o intestino grosso. Das 7 às 9, estômago, e das 9 às 11, baço pâncreas, e assim continua. Então, eu olho aqui, das 9 às 11, eu tenho baço pâncreas como alta de energia, eu sei que das 21 às 11 ele vai estar em baixa. Isso daqui é só uma informação para vocês, tá? E depois a gente usa essas informações, usar essas informações do relógio biológico nos ajuda a manter esse equilíbrio energético e organizar a nossa rotina. Então agora eu vou mostrar o próximo slide para você, e aqui a gente colocou, né, algumas informações importantes para ajudar a manter esse equilíbrio do nosso corpo. Como, por exemplo, das 7 às 9, a gente tem o horário que o estômago está em alta de energia. Então, tomar café da manhã nessa janela de horário é importantíssimo para a nossa saúde. Para a medicina chinesa, pular o café da manhã é muito prejudicial à saúde. Ok? Então, você precisa tomar café da manhã nesse horário aqui, possivelmente com alimentos naturalmente doces, amarelos e laranjados, porque é a cor que nutre esse órgão, e a gente vai ver isso na próxima aula, ok? Então, é um momento melhor também para você estudar, sobretudo das 9 às 11, por quê? Porque o estômago e o baço pâncreas, eles são os responsáveis para a nossa digestão. O estômago, ele acolhe o alimento e o baço é aquele que distribui essa energia. E a gente não digere somente o alimento, mas a gente digere tudo, emoções, pensamentos, situações. Então, manter em equilíbrio esse órgão aqui e nutri-lo no horário certo vai ajudar também para a nossa cognição, para a nossa memória e assim por diante. Tá? Entre 13 e 14 é a melhor hora para a gente almoçar, porque é o horário do intestino delgado, é o horário que o corpo está pronto para essa assimilação. Comer antes ou depois desse horário pode não ser muito benéfico para a saúde. Comer muito tarde, sabe? Ter esses horários desregulados não faz bem para a saúde. O jantar, seria interessante jantar comida possivelmente quente, não verduras cruas, porque isso intensifica o yin no nosso corpo. Jantar até às 19 horas. Eu confesso para você que no inverno eu até consigo,
né? No verão, eu procuro sempre jantar até as 20 horas. Jantar muito tarde não é bom para a saúde e comer demais à noite. Se próprio você tiver que pular uma refeição, é melhor pular a janta do que pular o café da manhã, ok? Depois, das 19 às 21, a gente tem um melhor horário para meditar, para tomar um chá relaxante, porque o pericárdio, ele é o invólucro do nosso coração. Então, a agitação, por exemplo, a ansiedade, a insônia, ela é muito ligada ao elemento fogo e ao coração. Então, quando eu trago essa calmaria, sobretudo nesse horário aqui, eu ajudo o meu corpo a se reequilibrar ainda mais. Nesse horário, não é bom ficar fazendo atividades muito yangues. Por quê? Você lembra que a partir das 18 começa a energia yin aumentando e o yang diminuindo? Se você continua fazendo coisas aceleradas, você acaba dificultando o processo do teu corpo para liberar essa melatonina para que você descanse, ok? E aí é isso. Por exemplo, como eu falei antes, né? Às 23 é o horário que você precisa ir dormir. Por quê? Porque o fígado, gente, ele é o responsável pelo livre fluxo do sangue no nosso corpo, ok? Então, pelo livre fluxo em geral. E ele é o responsável pela limpeza do nosso corpo também. Se você vai dormir muito tarde, nesse horário aqui, você não está em um sono profundo. Lembra lá na outra aula que a gente viu que a 1 da manhã era o horário do sono profundo? Acontece que o nosso corpo, ele leva aí de 1 hora e meia para entrar nesse sono profundo. Se você vai dormir muito tarde, nessa hora aqui, o teu corpo não está no sono profundo e o teu fígado não consegue fazer a limpeza que ele é o trabalho dele. E isso acaba intensificando várias desarmonias. Então, procura regularizar o teu ciclo. Tentar ir dormir, tentar não, porque quem tenta não consegue. Ir dormir até as 23 e colocar essa rotina no teu dia a dia. Por quê? Porque se você não dorme nesse horário, o teu corpo não consegue fazer a limpeza e acaba ficando cada vez mais sobrecarregado. E aí o relógio biológico na medicina chinesa nos traz essas informações, ok? Por quê? Que uma pessoa que tem o corpo que funciona, ok? Tende a, ao acordar pela manhã, ir desvaziar o intestino, ou seja, fazer cocô. Porque olha aqui que horário que é o horário do intestino. É das 5 às 7. Então, é o horário que ele está em alta de energia. Então, ele está trabalhando. Então, quando você acorda, ele precisa dessa liberação. À noite aqui, ó, você vê, a gente tem o fígado, os pulmões, o intestino grosso. São órgãos que são responsáveis por essa limpeza do nosso corpo. Por isso que é importante dormir nesse horário. Dormir à noite e fazer atividade de dia. E não reverter isso. Ok? Então, essas são as informações importantes para a gente começar a interiorizar para poder ativar essa vida sem dor. E agora a gente vai conhecer os 5 elementos na medicina chinesa.